Irmãos, bom dia. Eu pensei no sermão e para guardar um pouco na mente, eu coloquei esse como tema: o médico que cura a alma enferma, baseado no texto de Zaqueu, o publicano. E antes de entrarmos no texto, eu gostaria que os irmãos lessem comigo Lucas capítulo 18, versículo 31 a 34. Lucas 18, 31 a 34. Muito bem. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Tirar-lhe-ão a vida. Mas no terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Eu estava lendo um comentário a respeito, um comentário do Elbsefs, um nome difícil de falar, mas ele diz o seguinte ali, um historiador e teólogo, que Cristóvão Colombo, no ano de 1492, junto com os seus marinheiros, com a sua frota, quando ele se coloca ao mar, e ele é descobridor de terras, ele escreveu 2 diários. Num diário, ele escreveu fazendo com que os seus marinheiros acreditassem que estavam perto das suas terras, das suas residências. E no segundo diário, ele escreveu literalmente que eles estavam em mar aberto, buscando novas terras, sem um destino concreto. Por que ele escreve os 2 diários? Porque ele queria fazer com que os seus marinheiros tivessem ânimo, não desanimassem. E com isso, ele escreve dizendo que a moral da tripulação teria que estar alta. Ele, como capitão, como o comandante dessas naus. Mas com isso, com o segundo diário, que era o verdadeiro, ele estava colocando a sua integridade moral com falhas. Não há nem dúvida. Quando nós lemos aqui o texto que acabamos de ver, nós encontramos Jesus falando literalmente para os seus discípulos que estavam indo para Jerusalém e o fim dele seria a morte. Jesus não escondeu o fato para os seus discípulos, que a cruz era o seu caminho final. Mas eles não entenderam. A tripulação de Jesus, os que andavam com Jesus, não tiveram a percepção de entender, porque acreditavam que a sua ida até Jerusalém seria para libertar Israel de todo o sofrimento, de estar debaixo do jugo do Império Romano. Alguns que seguiam, imaginavam e pensavam que ele sentaria no trono e seria o grande Messias que faria com que Israel renascesse politicamente. E alguns o seguiam também, esperando ver os seus milagres, ver acontecimentos fora da ordem normal da vida acontecendo. Mas Jesus não deixou de mostrar quem que ele era realmente. É isso que o texto diz. Porque na sequência, Jesus vai entrar em Jericó, no livro aí está escrito, vai curar um cego. Esse cego ouve falar que Jesus está passando e implora um milagre. Jesus o retorna a vida para esse homem, a luz, a capacidade de enxergar. Agora vamos para o capítulo 19, que é o texto do sermão. O sermão está aqui. 19, está lá?
Isso. Vamos ler até o versículo 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bondoso Deus, somos gratos por esse ambiente que nos acolhe para adorarmos o teu santo nome. Pai, quebranta os nossos corações nesta manhã, Senhor. Amolece, Senhor, a nossa alma. Nos dá, Senhor, o privilégio de participar deste banquete que é a tua palavra, Senhor, com os elementos que estão postos para o nosso entendimento espiritual, que a nossa racionalidade, Senhor, elas nos leve a te adorar de uma maneira, Senhor, que te agrade, Senhor, mas que o teu Espírito Santo não nos impeça, Pai, que o teu Espírito Santo, aliás, nos ajude e nos leve ao teu grande amor, Senhor. Lemos um texto de um homem perdido, de um homem que era rico, de um homem que era poderoso, mas que se encontrou contigo e teve a sua vida transformada. Nos ajuda, Senhor, nesse momento de culto, para que, ao sairmos daqui, Senhor, a tua palavra nos leve com alegria para os nossos lares. Que a alegria que é contagiante é muito mais do que ser feliz, é ser alegre, Senhor. Que essa alegria nos estampe o nosso sorriso nessa manhã. Oramos por todos, em especial pela igreja, pelos que aqui não estão, que também sejam em seus lares contemplados, Senhor, com a tua presença santa. Tu és Espírito e os seus adoradores te adoram em espírito e verdade. É assim que nós oramos e cremos na tua palavra. Oramos no nome que tem poder, o doce e poderoso nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, o Salvador procura perdidos. Isso é base da nossa fé. Não somos nós que vamos até Deus. Não somos nós que nos apresentamos de uma maneira voluntária para seguir, para servir, para caminhar, para andar, para aprender. Isso é o texto que nós seguimos, é um texto histórico, redentivo. Na história da redenção da humanidade, sempre foi Deus aquele que compareceu diante do homem, do perdido, e o resgatou. E aqui nós encontramos Jesus caminhando dessa maneira. Zaqueu, o seu nome quer dizer o justo, cobrador de impostos. Ele era o líder, ele é quem capitaneava toda aquela situação. Existiam pessoas abaixo dele para que fizesse com que Roma obtivesse o lucro. Lembrando que para o israelita, para o hebreu, para o homem daquela época, era dito para ele levar o dinheiro ao templo, o dízimo no templo. Era lá que era a arrecadação fundiária do país. O dízimo era entregue no templo. Agora, além do dízimo, nós temos essas cobranças. Ele, como traidor do seu povo, trabalhando para Roma, ele era alguém que era odiado por todos. E ele era um judeu. E quando Lucas escreve a respeito dele,
nós vamos encontrar o porquê do tema, de que Jesus é um médico que cura a alma enferma. Interessante porque Deus ele vem e ele fala, os sãos não precisam de médico. E o início da nossa escola dominical, a primeira oração que eu ouvi aqui, o irmão que orou, ele falou muito em enfermidade, em doença, em necessidades, em milagres que é necessário. Então o tema bate com a necessidade de nossas almas. Porque a maior enfermidade que nós temos é o pecado, é o afastamento de Deus. E muitos de nós chegamos aqui nesta manhã, pode ser aqui, ou quem for ver esse vídeo depois, pode estar leproso com a sua vida espiritual. Pode estar o câncer corroendo a sua alma. Pode estar capengando. Pode estar em fase terminal. E eu acho lindo porque Deus fala que ele veio para quem está doente. O que está são, está bem, eita glórias, está tudo certo. Então Jesus é o médico que cura a alma enferma. Um homem como uma criança. Versículo 2 de Lucas. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da sua pequena estatura. Ele ter nascido mais baixo do que os demais da sua época, era algo que não era um defeito. Ele não podia fazer nada com a sua estatura. Ele realmente era baixinho. E o interessante é a maneira, a curiosidade com que ele correu para saber que Jesus estava entrando em Jericó. A curiosidade e a simplicidade abrem as portas para a fé. Isso quem diz é Calvino. Muitos de nós que chegamos até Jesus é por curiosidade. E por simplicidade. Esse homem, que era um homem de poder, dentro da sua região, inclusive temos que lembrar que Jericó era um ambiente de muitos sacerdotes. Ele corre, e para um homem daquela época, dentro do status da sua região, um homem com o seu poder político, ele não correria. Desabonaria até mesmo ele correr, que correr é coisa de criança. E ele, com a sua baixa estatura, ele correu e subiu no sicômoro, que é uma árvore. Curiosidade de saber quem é que estava passando ali. Por que ele faz isso? Talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus. Um pouquinho antes nós vamos ler que houve Levi, que é Mateus, que Jesus passou pela coletoria e falou para ele, segue-me. E automaticamente Levi o seguiu. Esse texto encontra-se em Lucas capítulo 18, 17, não, marquei aqui no texto. Não vou me lembrar onde que está. Mas o primeiro que dos publicanos, coletor de impostos, que se converte é Levi. Agora vamos saber se esse homem, ele tinha conversado com Zaqueu? Será que Levi conhecia Zaqueu e tinha falado, ô Zaqueu, nós somos da mesma profissão. E tem o Messias que ele chegou, e ele chegou com salvação. Será que Levi, que é Mateus, orou por ele? O que será que o levou? O texto não nos dá nenhuma pista. Mas sabemos que havia outros publicanos que buscaram a redenção do Messias. Então, a beleza do texto está aí. O ser de estatura baixa não o impediu de se levantar para poder olhar aquele que era mais importante do que ele. E muitos de nós nos achamos com uma estatura dentro da vida espiritual, todos nós, aliás, todos nós somos de pequena estatura.
Não há quem busque a Deus, lá em Romanos diz. Não há um sequer. Muitas vezes a nossa estatura é comparada com a sociedade que diz que você tem dinheiro, você tem bens, você tem universidade, você tem conhecimento, você tem a política, você tem o poder de diálogo, de persuasão. Então, a sociedade compara a sua estatura com as coisas do reino de Deus. No reino de Deus, todos nós devemos, no primeiro ponto aqui eu quero destacar, sermos simples como uma criança. Porque o texto sagrado, Jesus vai dizer, quem não for como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. A nossa estatura, de todos nós, diante da grandeza de Deus, nós somos pequenininhos, que nem Zaqueu. Gostaria de fazer esse destaque. Ele era um homem que procurava Deus, mas Deus foi ao encontro dele. Ele estava procurando, mas Deus foi ao encontro dele. Temos que lembrar que os nossos primeiros pais, lá em Gênesis, eles quando pecaram, eles se esconderam. Quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus e Deus foi atrás deles. Não é? O que você está fazendo? Onde você está? Por que você está com essas folhas cobrindo o seu corpo? É sempre Deus que toma a frente de nos encontrar. É sempre Deus. Jesus na terra, ele procurou os perdidos. E hoje, como que funciona? Aqui é uma igreja nascente. E está nascendo para quê? Para que através do Espírito Santo a gente encontre os pecadores que estão aqui em Bragança, perdidos, sem luz, e os apresentemos ao Messias. Hoje, Deus usa a igreja. Você pode falar, não, eu não preciso de igreja. Temos que pensar que através dos ensinos, dos conhecimentos, da comunhão, da amizade, dos enfrentamentos, das dificuldades que temos de nos relacionarmos, é que Deus usa através do Espírito Santo para que outros venham servir a Jesus. O segundo momento aqui que eu quero destacar é que ele se tornou um homem grande. Versículos 7 e 8 de Lucas 19. Todos os que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Um homem pequeno. Interessante que só nesse texto, nos evangelhos, que Jesus se convida a entrar na casa de alguém. Zaqueu, desce depressa, e desceu depressa da árvore, porque hoje me convém estar na sua casa. É o único texto que Jesus se apresenta para um cidadão e fala, eu quero entrar na sua casa. O anfitrião ficou feliz, ficou alegre, e recebeu a Jesus lá dentro. Mas estavam lá os acusadores, né? Olha, ele entrou na casa de um pecador. Ele entrou na casa de um traidor da pátria. Ele entrou na casa de alguém que é contra os nossos costumes. Um homem que tem as mãos sujas. Zaqueu, quando ele convida Jesus, quando Jesus o convida para entrar na sua casa, o texto aqui é claro que ele começa a fazer um discurso. E eu gostaria de lembrar a cada um de nós que existe um espírito que toma conta da nossa alma, mas não é o espírito no sentido que está nos ares, não é um demônio, não é um anjo mau, ele chama-se, como que chama o dinheiro, o homem que tem amor ao dinheiro? Qual que é o nome do Deus do dinheiro? Mamon, esse danado aí mesmo.
Mamão é uma nota de R$100, de 50, de $1. É uma nota de xilinha, uma nota dos dinheiros que existem, de libra. E muitos de nós estamos escravizados e idolatrando Mamon. Mamon é o Deus que nos dá segurança. Eu tenho que ter, eu tenho que me preparar, vai que venha tempos difíceis, e tudo isso é válido, mas nós olhamos para alguns e falamos, ele idolatra um ídolo de gesso, um ídolo de ouro, um ídolo de prata, um ídolo de barro, um ídolo de estrelas, e nós apontamos o dedo. Mas pode ser que nós estejamos como vivia Zaqueu, idolatrando o dinheiro, mas automaticamente ele se dispôs a doar metade do que ele tinha. Jesus falou alguma coisa para ele? O texto não diz. Jesus o aconselhou a tirar as suas aplicações e colocar em tal lugar? Ou fazer filantropia? Nada disso. Meritocracia? Nada disso. A presença santa de Jesus nas nossas vidas tira os ídolos que nos aprisionam. Essa que é a verdade. E nós construímos isso. Mas esse homem aqui, ele simplesmente falou, olha, eu vou doar. Vou doar, viu? E Jesus entrou ali para levar salvação. Jesus está interessado na alma de Zaqueu, como está interessado nas nossas almas. Jesus não está falando de dinheiro. Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando de graça, de reconciliação com o Pai. E Zaqueu, então, Êxodo capítulo 22, 1, se não me falha a memória, vai falar que aquele homem que tivesse usurpado de algum valor, no máximo ele teria que devolver 4 partes. Existia, se ele tivesse com bem, 2 partes. Ele não entra em discursos teológicos. Ele não se defende, porque aqui não está dizendo que ele roubou, mas a fama deles era de roubarem. Tanto é que quando eles vão lá em João, eles estavam nessa situação. Ele simplesmente, alegria. Esse evangelho, irmãos, é o evangelho da alegria. A gente tem que buscar isso. Alegrai-vos, vos digo. Diga lá, Aline. Alegrai-vos. Ficai feliz, porque a alegria, diferente da felicidade, eu dependo de algo externo. Eu preciso de uma mulher bonita, eu preciso de um carro bonito, eu preciso de uma casa bonita, talvez para ser feliz. Agora, a alegria, se eu estiver morando debaixo da ponte, do viaduto que não tem Bragança, eu estou feliz, eu estou alegre. Alegrai-vos. Esse evangelho está querendo dizer isso. Ele se alegrou com a presença de Jesus, e um homem alegre, ele é o mais rico do que todos. O homem que conhece a Jesus, ele se torna multibilionário, nem Elon Musk, todo o dinheiro dele não chega nem a buscá-lo. Porque a alegria de conhecer a salvação, a alegria de conhecer a redenção, a alegria de respirar a possibilidade e a certeza que o texto sagrado nos dá de que estaremos um dia com o Pai, que nós caminhamos para Canaã, essa alegria nos contagia e nos enriquece muito mais do que toda a mina de petróleo que existe nesse mundo. Toda a mina de ouro, todo o diamante, todas as riquezas humanas. Todo conhecimento humano não é nada. Por mais rico que seja, diante da alegria de você ter conhecido a Deus. Zaqueu aqui, irmãos, ele simplesmente reconhece a autoridade do Messias. E, nesse sentido, ele abre o coração e fala, eu vou restituir, eu vou entregar. E se eu defraudei, eu também quero entregar. Ele desceu dizendo, versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E depois ele disse, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E para terminar, meus irmãos, lembrando que nós somos pequenos diante de um Deus grande. Assim como
Zaqueu se tornou aquele que era pequeno, que era rico. Talvez a sua alma estivesse destruída. Talvez ele precisasse de um psicólogo para ir ajudar ele lá com as suas questões. Ele se torna um homem rico. Aquele que era rico, mas era pobre, se torna pobre, aleluia, mas se torna rico. Olha as maluquices que Deus faz com a palavra dele na nossa mente. Ser pequeno e se tornar grande. Grande na fé. Romanos 3:23. Estamos indo para o final. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, meus irmãos. Nós temos padrão de colocarmos aqueles que são ou não são salvos. Nós escolhemos aqueles que devem entrar no reino dos céus. Nós temos dificuldade de entender que determinadas pessoas Deus vai buscar e vai trazer para o nosso convívio. E se bobear, nós vamos fechar a porta dessas pessoas, para essas pessoas não adentrarem ao reino de Deus. Apocalipse 3:17. Pois dizes, essa é uma carta à igreja de Laodiceia, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Somos todos de pequena estatura em termos espirituais. Temos que sair daqui com essa certeza de que Deus nos salvou. E Deus nos salvou e quer ver a sua obra de salvação continuar através da igreja, através de nós. Você já se sentiu salvo? Você já fez como Zaqueu? Subiu na árvore? O esforço físico ele fez. Mas ele não esperava que aquele que ele foi atrás, quis ver, é que estava atrás dele. Que conhecia até o seu nome. Assim como Jesus, quando vai escolher os seus discípulos, ele fala, Felipe, eu te vi em tal lugar, vem para cá. Jesus nos conhece pelo nosso nome. Muitos de nós temos dificuldade de lembrar o nome do amigo quando a gente vê. Fica pensando, cara, como que é o nome desse cara? Aí, putz, esqueci. Aí ele diz, meu amigo. Mas, na verdade, eu não lembro o nome. Jesus conhece cada um pelo seu nome. E Jesus nos convida a levarmos a salvação dele, a alegria.